domingo, Campeonato Brasileiro, vitória importantíssima. Grande, hein, do São Paulo para cima do Vasco em São Januário, 2-0. Depois de ter vencido o Bahia, emplaca uma segunda vitória. E o São Paulo dá aquela coladinha ali no G6, hein? Afinal de contas, o olhar do São Paulo é para quê? Para ganhar esta vaga na Libertadores da América na próxima temporada. O Vasco, que estava nessa briga e permanece, mas perde a oportunidade dentro de casa de ficar mais colado ainda ali em Fluminense, Botafogo, enfim. A gente vai discutir bastante esse jogo e vai falar também da vitória do Palmeiras sobre o Juventude fora de casa. Vitória seguida do São Paulo, que dá aquela encostada lá no G6. E é importante porque a gente está sempre falando, eu sei que é repetitivo, né, Jean? Mas vamos lá, né? Haja desfalque nesse São Paulo, hein? Hoje já não pôde contar com o Luciano, com o Mike, além de todos aqueles desfalques que a gente já conhece. E o Lucas fazendo sua terceira partida em sequência aí pelo Tricolor. Vitória para embalar, para dar moral. Mas a sequência a gente fala daqui a pouco, que vem pela frente, né? Pois tudo bem, Jean? Tudo bem, William? Boa noite para você, boa noite a todos. Pois é uma vitória gigante por vários motivos, né? É uma vitória gigante porque é num confronto direto contra um Vasco que tinha vencido 6 dos últimos 7 jogos e a única exceção era o jogo fora de casa contra o líder do campeonato. De resto, o Vasco tinha vencido todas. Então, o São Paulo vence esse jogo contra esse time num grande momento, fora de casa. Eu não acho que o Vasco jogou mal. Estou vendo alguns torcedores reclamarem das ideias do Diniz ali, mas eu não acho que o Vasco tenha feito uma partida ruim. Ainda assim, o São Paulo conseguiu vencer com os 12 desfalques, mas que também já não é nenhuma novidade para o São Paulo. Ele está sempre com essa média de desfalques, né? Sempre tem uns desfalques novos, né? Por cartão, por lesão. Varia de 9 a 14 os desfalques do São Paulo por jogo no Campeonato Brasileiro. É um negócio impressionante e, assim, é muito importante para a tabela, né? Porque você falava em G6, acho que já nem existe mais o termo G6, né, William? Agora é G7. É G7, verdade. Com a confirmação da final entre Flamengo e Palmeiras, a gente já fala em G7, ou seja, o São Paulo ficou a uma posição da posição de Libertadores e mais. Hoje o São Paulo está na 8ª colocação. Se o São Paulo terminar na 8ª colocação, muito provavelmente é porque o Fluminense ou o Vasco estarão na 7ª colocação, o Cruzeiro certamente estará lá em cima. Então, o 8º lugar para o São Paulo também tem uma grande possibilidade de render vaga na Libertadores, dependendo de quem for o campeão da Copa do Brasil. Então, assim, essa vitória é gigante do ponto de vista da tabela, da disputa aí por uma 7ª colocação, que garantiria a vaga na Libertadores, ou mesmo por uma 8ª colocação, que pode garantir a vaga na Libertadores. Não era pequena, e vamos combinar que o Botafogo está rateando bastante, né, Elton? Tudo bem? Tudo bem. Boa noite você, William, companheiros fãs de esportes. Lembrar que no ano passado o São Paulo foi 6º e foi para a fase de grupos. É isso. Então, aconteceu isso na temporada passada também. Começou um jogo que parecia uma vitória culposa do São Paulo, mas depois se transformou numa vitória mesmo de um time que jogou melhor, né? Segundo tempo... o primeiro tempo parecia ali que o São Paulo não queria ganhar o jogo. E até o pênalti acontecer, existia até um Vasco melhor na partida, apesar de algumas defesas do Léo Jardim no primeiro tempo. Mas eu acho que no segundo tempo, até pelo fato do Vasco se expor um pouco mais na tentativa do empate, o São Paulo conseguiu controlar muito bem o jogo e conseguiu fazer 2-0 no final, na bela jogada do Ferreirinha, né? E o Luiz Gustavo, tempo afastado, um cara experiente, até um gol merecido, né? Pela resiliência dele, conseguiu fazer 2-0. Mas eu acho até que tem sido um resumo do São Paulo nessa temporada, e eu não estou só classificando o Campeonato Brasileiro, né? Porque o São Paulo disputou Libertadores, acabou ficando no meio do caminho, Copa do Brasil também, de um time que tem se reinventado de uma maneira forçada, né, por conta dos desfalques. E isso aconteceu com o Subeldia durante uma parte da temporada e eu acho que tem acontecido também com o Hernan Crespo nesse trecho do Campeonato Brasileiro, né, que hoje é a única prioridade do São Paulo. Mas como o Campeonato Brasileiro dá muitos presentes, porque o campeonato que dá presente para clube, né? Porque o 15º pode ir para a Sul-Americana, por exemplo. Já que o G6 virou G7, a Sul-Americana também, o G12 virou G13, né? Pois é, aí também vai abrindo para todo mundo. Vai abrindo Daqui a vaga pouco para o todo primeiro mundo. rebaixado belisca uma vaga. O fato é que o São Paulo vai encaminhando uma classificação para uma competição internacional na próxima temporada, que pode ser a Libertadores, justamente por ter vencido um confronto direto, já que esse bolo é gigantesco, cada jogo passa a ser um confronto direto numa busca por uma competição internacional. Não precisa contar para ninguém como segredo.
O pênalti existe, não é que era um São Paulo seguro, equilibrado, tranquilo, né, pressionando o Vasco. O Vasco finalizou inúmeras vezes. O Vasco foi para, deixa eu ver a quantidade de finalizações aqui, 25 finalizações. Exato. 25. Só que o São Paulo acertou o dobro de vezes, chutando menos da metade. Isso que eu falei, a questão do segundo tempo, mais agudo. A gente viu nos lances ali, tem mais do Vasco, mas os lances do São Paulo são mais... Ele tem espaço para progredir num time dentro de uma equipe que sai, quer dizer, ele vai vertical, o São Paulo que vai com 3 zagueiros, vai com um meio de campo bem protegido, e na tentativa de, quem sabe, o Lucas decide. O São Paulo foi nessa base, né, com muitos desfalques. Então a vitória, pelo número de desfalques, pela quase que única forma de jogar, o São Paulo conseguiu um resultado extraordinário contra uma equipe que está num momento bom no campeonato. E aí tomou uma pancada muito forte. Mas o pênalti... foi engraçado loucura, que, assim, né? A linha de jogo, a ideia de jogo do São Paulo foi essa, foi explorar contra-ataque. Acho que o São Paulo explorou bem o contra-ataque o jogo todo, porque no primeiro tempo também ele teve boas oportunidades ali, né? O Vasco pressionava e o São Paulo tinha esse espaço que era dado pelo Vasco para contra-atacar. Mas o curioso é que a exceção foram 5 minutos iniciais. 5, 6 minutos iniciais, quando o São Paulo bota uma pressão ali na marcação na saída de bola do Vasco. Essa marcação impede o Vasco de jogar. Então, foi algo surpreendente, até pelo contexto, pela conjuntura do jogo e os desfalques do São Paulo. Mas isso rapidamente mudou. A partir dos 10 minutos, acho que o jogo já toma aquele roteiro que a gente imaginava que seria o mais comum, com o Vasco tendo mais bola, tanto que o Vasco termina com mais de 60% de posse, tendo mais volume de jogo, acho que finalizou 25, 26 vezes por aí, mas o São Paulo levando perigo nos contra-ataques sempre, né? E acho que essa foi a tônica do jogo. Óbvio que no segundo tempo ia se tornar ainda mais a tônica do jogo, também pelas mudanças feitas pelo Diniz, mas eu não condeno muito a atitude do Vasco. Há quem acha que ele abriu o time cedo demais, né? Quando ele tira um volante para colocar mais um atacante. Mas eu acho que, assim, dado o contexto do jogo e olhando para o que o Vasco conseguiu produzir, também não consigo muito crucificar essa decisão. O problema é que o Vasco não conseguiu fazer a bola entrar, por mais que tenha criado. O espaço que seria dado ao São Paulo foi dado, de fato, né? Em algumas o São Paulo desperdiçou e no final conseguiu matar o jogo. Mas eu acho que é aquele típico jogo que eu não consigo dizer que ninguém jogou mal. Acho que dentro das conjunturas ali, as duas equipes fizeram, no caso do Vasco, uma razoável para boa partida. Claro... Daí, você viu nesse momento as palavras da galera da ESPN, analisando um pouquinho sobre Vasco da Gama 0, São Paulo 2 pelo Campeonato Brasileiro. A partida foi realizada em São Januário e o Vasco perdeu depois de uma sequência de 4 jogos sem perder, sem empatar. O Vasco venceu 4 seguidas e quando ia engatar sua 5ª vitória consecutiva, acabou perdendo para a equipe do São Paulo, do técnico Hernan Crespo. O Vasco da Gama agora tem que remontar ali as suas peças, não se abalar pelo que aconteceu em São Januário, porque, cara, assim, é uma equipe que vinha em ascensão e não pode baixar o ritmo, principalmente porque está muito perto de acontecer a semifinal da Copa do Brasil. Então o Vasco tem que ir focado, tem que ir determinado para que não possa perder o ímpeto e continue nessa pegada, visando mais vitórias no Campeonato Brasileiro. Agora, o Vasco da Gama deu mole, né, cara? Poderia vencer em casa, a torcida ali aplaudiu na reta final da partida, aplaudiu ali quando o juiz apitou, provando que está junto da equipe. Isso é muito importante, obviamente, para que o Vasco consiga alcançar todos os objetivos do Brasileirão. Eu peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Acione o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta é alcançar o mais rápido possível 70 mil, conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Ficamos por aqui, velho, tamo junto e é nóis! Fui!